No domingo passado, não sei se recordam, nós vimos com o David 3 princípios e três leis. Vimos isso no relato de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. O princípio da separação, recordam-se? O princípio da união e o princípio da transformação. E vimos em seguida que não há união sem separação, não há separação sem união, ou outra coisa, e não há transformação sem estas duas coisas, sem separação e sem união. Para cimentar estas verdades e também para fazer ligação com o tema que eu vos quero trazer esta manhã, eu queria mostrar-vos algumas imagens, eu creio que são uma boa ilustração para aquilo que vamos considerar. Podes pôr, Ricardo? A primeira imagem é esta. Eu sei que é um bocadinho abstrata. Eu vou pôr outra. Esta aqui é a imagem de detalhe de algo maior que eu vou mostrar. Esta é uma outra imagem. Isto basicamente é plástico, desperdícios, plásticos de alta densidade, desperdícios, podemos chamar lixo, mas o efeito final que ainda não aparece. Isto são bidões bem grandes, de plástico, pintados por cima. O aspecto final é este. Não se vê muito bem. Conseguem ver aí atrás, se calhar melhor do que eu. Isto é uma imagem que está em Gaia. É de um artista plástico de street art chamado Bordalo II. E ele basicamente o que faz é recolher desperdícios, lixo, desperdícios de plástico, sobretudo plásticos, que ele separa, que ele depois une e transforma nestas obras fantásticas. Esta está no Cais de Gaia. Ele tem obras espalhadas por muitas cidades do mundo, em Portugal, em muitas cidades, incluindo a nossa cidade de Estarreja. Este passarinho, este guarda-rios, é assim que se chama o pássaro, está em Estarreja, junto às piscinas antigas, ali no parque. Isto é feito com... O Ricardo conseguiu, quando eu lhe mandei a imagem, identificar aqui o para-choques de um Smart e outras coisas mais que estão por aqui espalhadas. Basicamente ele separa, ele une e transforma, criando algo fantástico, com uma mensagem ecológica por trás. Certamente não é tanto por aí que eu queria ir, muito embora nós devamos ter cuidado com a forma como deixamos os nossos lixos e os nossos plásticos, porque essa também é uma responsabilidade que temos. Mas eu queria mostrar estas imagens para trazer a ideia não só de separação, união e transformação, mas para fazer esta ponte clara e direta para o nosso tema, que é a Igreja. Como de algo que isolado pode parecer desperdício, pode parecer lixo, pode parecer falta de valor, pode parecer que não tem dignidade, como Deus separa, une em si e para si e transforma e faz algo de uma obra maravilhosa que é a sua Igreja, que é o seu corpo, que somos nós quando estamos unidos a Ele. Ricardo, podes tirar, por favor? Obrigado. Eu pretendo falar nos próximos tempos, em particular, quando me couber a mim a responsabilidade de pregar a palavra ao domingo, eu pretendo falar sobre a Igreja. E queremos abordar alguns subtópicos, como culto, membresia, governo, liderança, discipulado, disciplina, envolvimento, ministérios, evangelismo, missões e plantação. Portanto, uma viagem longa, uma viagem desafiante, que Deus nos ajude, creio que é importante e creio que será proveitoso. E eu acredito que estes princípios que vimos com o David e estas imagens, eu acredito que elas são úteis e nos podem ajudar a compreender quem somos, enquanto corpo, enquanto Igreja, e por isso eu conto voltar a esta ilustração, conto voltar aqui mais vezes. Então, antes de avançarmos e chegarmos ao nosso texto, fiquem com esta imagem na cabeça, e as crianças, os nossos pequeninos, podem pedir aos papás para, durante a semana, ou hoje, ou durante a semana, ou no próximo sábado, irem até ao Parque Estarreja, brincar, claro que sim, e aproveitar para encontrar o pássaro, para encontrar o guarda-rios e tirar uma fotografia a este bichinho. E os papás podem aproveitar para falar com as crianças sobre como isto nos pode lembrar e fazer lembrar da Igreja. Convidávamos a abrir em Atos,
1 e 2, o texto que eu pedi e sugeri que lessem. É um texto muito longo, nós não vamos ler aqui, como é óbvio, não vamos ler todo. Vamos ler apenas o início do capítulo 1 e vamos ler o final do capítulo 2 e no meio vamos resumir, até porque o David já leu uma parte do nosso texto e propomos-nos falar hoje sobre a Gênese, ou seja, a origem da Igreja e também as marcas da Igreja. Então, por favor, ainda ouço a Bíblia ser folheada, é bom. Atos 1. Vamos começar por ler até o versículo 11 e depois paramos. Diz assim. Há uma primeira referência, só aqui a título de introdução. Nós já às sextas estamos a estudar Lucas. E na realidade, Atos é escrito por Lucas e é uma continuação de Lucas. Está a ser escrito à mesma pessoa, a Teófilo, a primeira pessoa que aparece aqui descrita logo no versículo 1. Então Lucas está a escrever o segundo documento, o segundo tratado, como ele chama aqui, o segundo documento para enviar a Teófilo, ao irmão Teófilo, ao amigo Teófilo. E é uma continuidade de Lucas. Então, na realidade, até Lucas termina como Atos começa. Haveremos já às sextas-feiras de chegar também ao fim de Lucas e convido-vos desde já a juntarem-se a nós à semana, às sextas-feiras também. Diz assim o versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles o espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos, ou os passos, Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi ele elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O texto continua, depois deste acontecimento fantástico da ascensão de Jesus aos céus, aos próprios olhos dos discípulos. Eles voltam e Pedro toma a palavra no meio da igreja que se estava prestes a iniciar e que tinha 120 pessoas. O texto diz isso no verso 15. E Pedro toma a palavra e diz que era importante Judas, que tinha traído Jesus, que era um dos que era contado com os 12, ser substituído. E então acaba por ser escolhido Matias para o lugar de Judas, o traidor. O capítulo 2 inicia dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa importantíssima no contexto hebreu, no contexto de Israel, acontecia 50 dias depois da Páscoa, diz que estava ali todo o povo e que de repente há som, há vento, há línguas vistas como que de fogo e que o Espírito Santo é derramado, os crentes são cheios do Espírito e, como o David já referiu e já resumiu, eles começam a falar noutras línguas. Eles começam a falar nas línguas que o Espírito concede que eles possam falar. E as pessoas estão estupefactas, porque estão ali pessoas reunidas de todo o lado, aqui nos versículos 9, em seguida estão descritos as localidades. Basicamente estão ali pessoas de todo o mundo conhecido então, judeus e prosélitos que vinham ali para a festa. E as pessoas percebem na língua do local onde estão, a língua do qual são naturais. Eles percebem
o que é que está a ser dito. E então ficam todos maravilhados, a multidão divide-se, porque uns estão maravilhados e com dúvida. O que é que quer dizer isto? E há outros que estão a zombar, dizendo eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Estão aqui a dizer umas coisas que não se percebem, isto é uma loucura, todos a falar coisas diferentes. Mas o que é certo é que todos tinham dúvida porque percebiam o que é que estava a ser dito. E Pedro toma a palavra. Pedro toma a palavra para anunciar o Cristo vivo, ressurreto, vitorioso, que havia sido morto, mas que fazia parte do plano de Deus. Ele está vivo, ele ressuscitou. E, ao mesmo tempo, ele toma a palavra para dizer que aquilo não é vinho, que aquilo não é embriagação, que aquilo não é loucura. Pelo contrário, aquilo é a promessa de Deus a ser cumprida. É Deus a finalmente cumprir aquilo que prometeu. E termina este sermão com o último versículo que o David leu, o 36. Podem ir para lá. Onde Pedro diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E continuando, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, de 120, passaram para 3.120. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um período fantástico da igreja. Um período onde tudo corre bem, onde a igreja é plenamente guiada por Deus, abençoada pelo seu Espírito, e onde tudo faz sentido e onde tudo corre bem. Se continuarmos o livro de Atos, vamos ver que não é sempre assim, mas é bom também alegrarmos, inspirarmos e aprendermos com este texto onde tudo está bem e onde tudo corre bem. Eu, como disse, eu queria falar de dois aspectos: o início, a gênese, como é que a igreja começa, e as marcas, como é que a igreja era, como é que essa igreja era. E começando pela origem, pelo início, pela gênese, eu vou ler, não só para não ultrapassar o nosso tempo, mas para não falhar nada daquilo que eu quero e que eu acho que preciso de dizer. Como é que a igreja começa? E a resposta está em Deus. Foi Deus, o Deus triuno e a sua palavra. A igreja começa porque é obra de Deus, é promessa de Deus, é obra do Deus triuno e da sua palavra. Nós cremos na Trindade, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a igreja é a promessa do Pai, tendo o seu cumprimento, como Jesus também anunciou e prometeu. Ele disse: edificarei a minha igreja. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Ele disse: sereis revestidos de poder. Ele disse: sereis batizados com o Espírito Santo. É a dádiva, é o dom da graça, do amor do Pai. É o fruto da obra perfeita de Jesus. Sua encarnação, seu esvaziamento da sua glória e sua identificação plena connosco, fazendo-se carne, sua vida imaculada, perfeita, sem engano, sem falha, pura, sua morte expiatória, sua morte em nosso lugar, sua ressurreição vitoriosa e sua ascensão à glória, seu retorno à sua casa, à sua origem, sua ascensão à glória.
é o seu próprio corpo, é o corpo de Cristo ganhando forma e vida com o derramamento do Espírito Santo, que batiza, que enche, que une, que habita e se move na casa espiritual de Deus, que é a igreja que somos nós. Conforme a palavra afirmava e afirma. Essa é a explicação que Pedro dá no seu sermão magnífico, onde ele anuncia, por um lado, Cristo ressurreto e vitorioso, mas também onde ele esclarece. Isto não é álcool, não é bebida, é a promessa que nos foi feita por Deus na sua palavra e que está a ser cumprida. Pedro abre a Bíblia nos Salmos, Pedro abre a Bíblia em Joel e diz, isto não é álcool, isto é a palavra que foi anunciada pelos profetas, é a promessa que o Pai nos fez e o Pai que é fiel promete e cumpre. O que é super interessante e relevante aqui. Não é um pormenor. Eu queria chamar-vos a atenção para este ponto e queria desde logo que nós aplicássemos aqui. Isto fala-nos do papel fulcral e fundamental da palavra na fundação da Igreja. A Igreja existe por causa de Deus. Pai, Filho e Espírito. Mas nós podemos dizer que também não há Igreja sem a palavra. A palavra que promete, a palavra que faz acontecer também. A palavra que é o poder criador de Deus. Deus fez tudo pela sua palavra. E se vocês acham que eu estou a exagerar, eu vou mais longe. No dia da maior manifestação do Espírito que algum dia existiu na Terra, este é o dia em que o Espírito foi visível de forma mais poderosa na Terra. No dia da maior manifestação do Espírito. É a pregação da palavra, por Pedro, que confirma o que realmente está a acontecer e que guia na direção certa. Temos que ver o episódio como ele realmente é. No dia em que o Espírito é derramado, em que ele é visto como nunca aconteceu na Terra, nem vai acontecer desta forma. No dia em que o Espírito está presente, é a pregação da palavra que vem esclarecer e que vem guiar o rumo, que vem trazer rumo ao episódio, ao momento. Uns estão a gozar e a escarnecer. Outros estão na dúvida. O que é isto? O que é que está aqui a acontecer? Uns gozam, outros querem saber mais. E é a palavra que vem e que esclarece. Ricardo, podes pôr novamente aquela imagem? É a palavra, naquele momento, que traz luz. O Espírito está a ser derramado. As pessoas estão a falar em línguas estranhas, por um lado, para uns, mas completamente nítidas para o povo daquela língua específica, e com o Espírito a ser derramado, a fazer-se presente de forma poderosa e total. É a pregação de Pedro, é a pregação da palavra que esclarece. Ao ele dizer, não é vinho, vocês estão focados demais no pormenor, vocês não estão a ver o todo. Vamos recuar com a Escritura, vamos perceber o que é isto, vamos para trás, vamos para Joel, cheguem-se para trás. É o corpo de Cristo, é a Igreja. É pela pregação da palavra, é pela pregação de Pedro, pegando na Escritura, que aquilo que o Espírito está a fazer é compreendido. É compreendido por 3.000 pessoas que se rendem e que se juntam a este corpo. Percebo. É aquilo que realmente o Pai prometeu. Sentem-se contritos. Sentem-se culpados da morte de Cristo, que afinal é a promessa do Pai. E não é um herege que foi morto e bem morto. É exatamente o contrário. Ele não odiava a lei de Moisés. Ele é o cumprimento da lei de Moisés. E é a palavra que traz nitidez e mostra o todo. É a palavra que esclarece. O Espírito trabalha com a palavra e a palavra trabalha com o Espírito. Isto para dizer o quê? Se no início da Igreja, quando o Espírito faz presente de forma total, é a palavra que confirma e que o próprio Espírito usa para confirmar e para trazer um rumo correto de conversão, de salvação, de crescimento do corpo naquele momento, na vida da nossa Igreja. Sempre que nós acharmos que é o Espírito a guiar-nos para alguma coisa, vamos à palavra ver se é o Espírito que nos está a guiar. Na tua vida, sempre que o Espírito te guiar para alguma coisa, ou que tu achas que é o Espírito que está a guiar para alguma coisa, vai à palavra para ver se é mesmo o Espírito. Porque se a palavra não
falar na mesma linguagem, a palavra que é a linguagem do Espírito, a palavra que foi o Espírito que inspirou, que trouxe através de homens, capacitando-os e inspirando-os. Se a palavra não estiver de acordo, não é o Espírito, é o teu Espírito. Enquanto igreja, enquanto famílias, enquanto indivíduos, é a palavra que trabalha com o Espírito. E é o Espírito que trabalha com a palavra. O Espírito que nos lembra todas as coisas. Vamos passar para as marcas. Como é que era esta igreja? Como é que é esta igreja logo no seu início, no seu sentido, permitam-me dizer, no seu sentido mais puro? Eu listei 3 marcas, elas desdobram-se. Se fôssemos para falar em pormenor e em detalhe, tínhamos que dividir isto em muitas sessões. Não é o propósito, teremos tempo noutras oportunidades. Eu escolhi 3 marcas, elas desdobram-se. Nós, noutra ocasião, voltaremos a elas porque algumas estão relacionadas ou com o culto, ou com o discipulado e outros temas que nós vamos abordar à frente. Mas a primeira marca é uma igreja que está voltada para o alto. É uma igreja que está voltada para Deus. É uma igreja unida a Deus. Conforme nós lemos no fim do capítulo 2, nos versículos que estão no final do capítulo 2. Deus era louvado. Havia temor. Perseverança na oração e na comunhão. Comunitária, dominical, no dia do Senhor, mas também diária e cotidiana. A palavra de Deus, que aparece com a expressão doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus tinha lugar de destaque e alta consideração, era tida como algo de valor inestimável. Jesus Cristo era o centro. Os novos discípulos eram batizados. Naquele dia foram 3.000. Não foram 3 como nós. Não foi o Gonçalo, o Tiago e o Levi. Foram 3.000. 3.000. Ainda lá estávamos, no palhal. Foi assim de cada vez. Os novos convertidos eram batizados e plenamente identificados com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. A ceia era constante e era uma constante lembrança de quem Jesus era e do que ele tinha realizado na cruz. Eles viviam cheios do Espírito Santo, unidos, guiados e fortalecidos pelo seu poder, manifesto em maravilhas, sinais que eram realizados pelos apóstolos. Era uma igreja próxima, colada, unida, ligada a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. À palavra, completamente. E uma nota final. Apesar de naquele momento o poder do Espírito confirmando o apostolado daqueles homens e a verdadeira obra do Espírito de Deus e do próprio Deus na sua igreja se fazer notar por milagres, sinais, prodígios que os apóstolos faziam, continuavam a existir dificuldades e necessidades na igreja. Havia milagres, mas haviam necessitados. Haviam pessoas que tinham necessidades. É um ponto também interessante. Havia milagres, curas, até pessoas foram ressuscitadas, mas continuavam a haver pessoas necessitadas. O Espírito, quando vem mesmo com o milagre, não quer dizer que resolva tudo aquilo que tu queres que seja resolvido. Mesmo na altura em que os milagres aconteciam e que eles curavam pessoas, e que estão aqui relatadas, mesmo nessa altura, haviam pessoas necessitadas, que eram ajudadas por quem? Que eram auxiliadas por quem? Pela própria igreja. E essa é a própria marca. Porque uma igreja que está unida a Deus, uma igreja que está voltada para cima, está voltada para dentro também. Essa é a segunda marca. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem está voltado para cima, quem está voltado para o alto, quem está identificado e próximo de Jesus, vai ouvir as palavras de Jesus que diz: amai-vos uns aos outros. Aquela igreja fazia isso de forma plena. Essa é a segunda marca. Era uma igreja voltada para dentro, voltada para si mesma, unida e unidos, cada elemento em si, uns aos outros. Era uma igreja onde os crentes estavam unidos uns aos outros. A igreja que olha para Deus, olha para os filhos de Deus. Isso é aqui manifesto de forma clara, de forma linda, de forma bela, nos versos que nós já lemos. Na partilha, na comunhão de todos os cuidados, alimento e momentos espirituais, de todo o cuidado, de auxílio àquilo que diz respeito à alma e ao espírito, suprindo com alimento, com comunhão espiritual, com momentos espirituais, ajudando-se e edificando-se mutuamente, mas também no amor que os ligava
e que os levava a voluntariamente se darem uns aos outros, suprindo todas as necessidades existentes, de forma voluntária. Eles estavam juntos, não só fisicamente, mas de coração, de mente e de espírito também. Muito interessante. Muito interessante. E porque é uma igreja que está voltada e unida a Deus, está voltada para cima e unida a Deus, também está voltada para fora. Essa é a terceira marca. Porque Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, nós já lemos. Jesus disse, ide, ide. É assim que terminam todos os 4 evangelhos e é assim que começa Atos. Ser-me-eis testemunhas. De diversas palavras diferentes, mas é sempre o mesmo. É uma igreja que, por estar voltada para Deus, está voltada para as palavras que Deus diz, está voltada para o seu Senhor Jesus, está voltada para a própria missão que Jesus instituiu. Ide, ser-me-eis testemunhas. Porque é uma igreja que está voltada para dentro e porque é uma igreja que está unida em si mesmo, também está voltada para fora. Quando a igreja está unida e voltada para dentro, é obrigatório que esteja unida e comprometida e voltada para fora, olhando para as necessidades de fora. Porque Jesus orou assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Quanto mais a igreja se volta para dentro, mais mostra que é amada por Deus e mais testifica aos outros, mais impacta os de fora. Essa é a terceira marca. É uma igreja voltada para fora. É uma igreja que testemunha. É uma igreja que proclama e vive o que proclama. A igreja que olha para Deus, proclama quem Deus é e o que Ele faz e fez em Jesus Cristo. Uma igreja que responde afirmativamente ao mandato da cabeça, à ordem da cabeça, que é Cristo. De ser testemunha. De anunciar o Cristo ressurreto, vitorioso, Rei, Senhor, Salvador. Eles fazem isto de forma como vivem, da forma como se relacionam, como se cuidam, como se amam entre si na igreja. E fazem isso também com palavras, proclamando, como Pedro fez e nós já lemos, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, por exemplo. Fazem isto com a forma como se cuidam e se tratam e fazem isto com as palavras, salvai-vos desta geração perversa. É como se Pedro estivesse a dizer, arrependam-se, como disse, aliás, separem-se do mundo, unam-se a Cristo, unam-se ao corpo de Cristo, unam-se a nós. Separem-se desta geração perversa do mundo e unam-se a Cristo. Venham ser transformados pelo Espírito. Notar, uma nota também importante, que a igreja mais próxima de Cristo que já existiu, a igreja mais cheia do Espírito que já existiu, a igreja mais inundada pela palavra que já existiu, a igreja mais unida ao ponto de terem tudo em comum, vivendo em verdadeira união, foi a igreja que mais impactou as pessoas de fora. O texto que nós lemos termina com o versículo 47 dizendo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. A igreja que mais ligada estava a Deus e mais unida estava e voltada para si estava, foi a igreja que mais impactou e que mais alcançou os de fora. Isto não é por acaso. Não foi sempre assim. Depois houve hostilidade. Mas não deixa de ser interessante que neste início a igreja está de tal forma colada a Deus e unida a Deus e está de tal forma unida em si mesma e voltada para si mesmo que impacta as pessoas que estão fora. Se a nossa marca, enquanto igreja, enquanto indivíduos, for estarmos focados e unidos a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, à sua palavra, estarmos completamente unidos a Ele, nós vamos, se isso acontecer, estar unidos uns aos outros. E se estivermos unidos uns aos outros, edificando-nos espiritualmente uns aos outros, suprindo as necessidades espirituais uns dos outros e também as físicas, nós vamos, certamente, impactar as pessoas lá fora e vamos também, com palavras, obedecendo ao mandato daquele a quem estamos ligados, o nosso Deus, o nosso Salvador, vamos, com palavras, impactar também os outros lá fora. Se trocarmos a ordem, tu queres impactar tanto os de fora, trocas a ordem
e o que acontece é que tu nem impactas o de fora, nem te unes e muito menos te unes a Deus. Isto é como ter 3 peças de dominó. Se virares a primeira, viras as 3. Sabem aquela brincadeira? Os pequeninos fazem, não fazem? Pecinhas de dominó, todas direitinhas, depois viram uma, e a outra vira a outra, e a outra vira a outra. Se virarmos a primeira, vira a segunda, e a segunda vira a terceira. Experimenta virar a última só, para o mesmo lado. As outras 2 não caem. Estamos a chegar ao fim e eu queria fazer apenas algumas perguntas. Que igreja queremos ser? Que marcas queres que nós carreguemos? Que foco é que tu queres que a igreja onde tu estás tenha? Que preocupações, que motivos, que projetos, que marcas? Por outro lado, que marcas é que tu carregas individualmente? Que marcas é que tu carregas? As mesmas que vimos aqui? Poderemos nós dizer, ok, muito distante. Certo, mas é nesse sentido que vais? É nesse caminho que estás? Uma coisa é nós reconhecermos com humildade e até com confissão e arrependimento que estamos longe. Outra coisa é estarmos completamente afastados, separados e nem estarmos neste caminho. Que marcas é que tu carregas? Que igreja é que tu queres? E por último, como é que estás a contribuir para que nós, enquanto igreja aqui em Pardelhó, tenhamos estas marcas? Como é que tu estás a contribuir? Como é que estás envolvido neste processo? Tu pensas sobre isso? Ou passa-te ao lado? A minha oração é que individualmente e como igreja possamos unir-nos mais e mais ao Senhor e assim uns aos outros também, e que Ele nos dê a graça de a cada dia nos separarmos do pecado e do mundo, separarmos do pecado que está em nós mesmos também, e que assim, mais unidos a Ele, mais unidos uns aos outros e mais separados daquilo que nos temos que separar, possamos ser mais e mais transformados à imagem do seu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que assim seja, que assim seja. Eu ia orar, mas isto acaba por ser uma oração. Eu se calhar sugeria, antes de sairmos, que pudéssemos cantar novamente o Vivifica, que eu creio que é um momento de o cantarmos e será adequado para nosso louvor e nossa oração enquanto cantamos. Depois de terminar a música podemos sair, cumprimentar-nos e tenham uma boa semana com a graça do nosso bom Deus.